Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a professora Fernanda Gomes e este vídeo é para vocês que estão com medo da redação do Enem. O Enem está se aproximando e neste vídeo vamos colocar algumas possibilidades do tema e umas orientações para o que vocês podem colocar a respeito desses temas. Lembrando que aqui serão só sugestões, não precisa fazer assim, é só mesmo para dar uma segurança a mais. Então, vamos ficar aqui comigo até o final, vamos pegar alguns temas que podem cair na sua prova. Quem sabe a gente não acerta algum deles, não é verdade? Então, vamos lá. Vamos ver o que escrever sobre o tema. Turismo sustentável no Brasil. Se você pega a prova de redação do Enem e tem esse tema, o que vocês vão escrever? Primeira coisa, a gente tem que dar uma introdução. É interessante a gente ter um modelo mais ou menos pré-estabelecido na nossa cabeça e inserir esse tema no meu primeiro parágrafo, na forma de frase núcleo, onde eu posso afirmar alguma coisa, eu posso colocar uma frase declarativa, eu posso fazer uma citação. Então, a sugestão para esse tema é que no primeiro parágrafo você afirme que este tipo de turismo é interessante, é importante, porque ele atende às necessidades dos visitantes e das regiões hospedeiras. Então, a gente vai abrir a redação falando que é benéfico para o país. Se a gente quiser citar argumentos na introdução, pode. Se quiser deixar os argumentos apenas para aparecerem no desenvolvimento, também pode. E quais argumentos eu posso usar para esse tema? A gente pode falar, primeiramente, sobre a preservação cultural, já que esse turismo, ele fortalece tradições do local e ele preserva patrimônios. Então, se a gente já começa falando sobre cultura, é interessante. E como segundo argumento, a gente pode explorar a questão do desenvolvimento econômico, já que esse tipo de turismo ele gera empregos para o lugar e as pessoas das comunidades locais podem vender alguns objetos próprios de confecção própria, por exemplo, artesanatos ou algo mesmo da cultura. Então a nossa redação ela vai ficar bem interligada. Agora, sobre a conclusão, a gente sempre faz o quê? Medidas para poder melhorar a situação, medidas para solucionar alguma problemática. As medidas da conclusão, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, por quê? Porque a conclusão, ela vale 200 pontos para nós. Então, a gente tem que já ter algumas ideias sobre conclusão, por isso que eu não vou falar aqui especificamente dela, da conclusão. Ela precisa de uma atenção separada. A gente já tem aqui um vídeo falando sobre a conclusão e algumas aulas de dissertação aqui no canal. Vocês estão convidados a assistirem. Então, tá aí a dica do turismo sustentável. Vamos ver o próximo tema? Como próximo tema que pode cair na nossa redação: impasses no processo de adoção no Brasil. Bom, esse tema é um tema que já traz em si uma problemática e a gente já vai abrir a nossa redação falando sobre essa problemática. É interessante começar afirmando que os processos de adoção no Brasil são dificultosos. Então, a gente já começa fazendo essa declaração. Se vocês quiserem abrir a redação com algum artigo da Constituição ou alguma frase já pronta, de algum pensador, fica excelente também. Mas o interessante é a gente afirmar sobre as dificuldades desses processos e de argumentos.
podemos falar a seguinte coisa. Podemos falar que a demora nesses processos são resultantes de uma grande burocracia. Por quê? Porque tem a necessidade da mediação da vara da infância. Então, o processo fica moroso, ou seja, demorado. E como um segundo argumento, a gente pode falar sobre o perfil idealizado pelos adotantes. Aí já entra um pouquinho na questão da discriminação racial, porque se formos levantar pesquisas, as crianças que têm menos chances de serem adotadas são crianças negras, crianças já de idade avançada. Então, os pais que querem adotar uma criança, eles estabelecem algum tipo, um estereótipo ali, que às vezes não será realizado. Então, isso também pode ser uma barreira para que as adoções sejam feitas. Então, é um tema que dá margem para muitos argumentos e é um tema interessante. Agora, vamos para o próximo tema. Esse tema daqui é interessante, é a espetacularização da solidariedade através da mídia. Ou seja, eu tenho certeza que vocês já ouviram, abriram a internet, já viram alguém oferecendo dinheiro, fazendo caridade, em troca de muitas visualizações. Então, é interessante afirmarmos no início da redação que este ato de espetacularizar essas ações são atos maléficos à sociedade. É interessante a gente julgá-los como um problema. E o que a gente pode explorar no nosso desenvolvimento? A gente pode falar sobre a exploração que os internautas fazem da carência e do sofrimento das pessoas, visando apenas mais audiência. Então, as pessoas usam a dor do próximo como um entretenimento. Isso não é legal. A gente também pode argumentar sobre a indiferença das autoridades políticas com relação a esse problema. Por quê? Porque a nossa população mais carente, ela não tem proteção contra isso. Então, a vida delas são expostas. Muitas vezes, esses atos de caridade nem sempre são reais. Então, não é interessante para a nossa sociedade. Então, tá aí uma outra ideia de tema. Vamos para a próxima ideia de tema. São os direitos da terceira idade. Como enfrentar esses desafios? Meninos, os direitos da terceira idade, eles nem sempre são cumpridos. É um desafio, para as nossas autoridades. Por quê? Porque os idosos, eles não são colocados como prioridade em todas as situações, em várias situações. Então, para quem vai abrir essa redação com alguma citação, eu aconselho falar sobre o Estatuto do Idoso. Ele foi criado em 2003. Então, você já pode abrir a redação falando que há o Estatuto do Idoso, criado em 2003, para garantir direitos à terceira idade. Só que, no entanto, alguns direitos não são cumpridos. O que podemos argumentar no nosso desenvolvimento? Primeiramente, a gente pode colocar sobre a ineficácia estatal. A gente pode falar com relação ao governo na parte da saúde, porque muitos medicamentos são onerosos. Os idosos, eles precisam de sempre ter um acompanhamento médico, só que muitas empresas e indústrias farmacêuticas, como elas visam ao lucro, elas produzem medicamentos caros que não são acessíveis para a maior parte da população idosa. Então, a gente pode usar isso como primeiro argumento. E o segundo argumento, não mais importante, é os maus tratos que essa classe sofre, tanto em casa quanto nas ruas. Aí a gente pode até abrir e falar um pouquinho sobre os golpes financeiros, porque eles são os que mais caem em certos golpes. E eu acho muito interessante, se cair esse tema aqui no Enem, vocês citarem uma questão que é ageísmo.
O que é ageísmo? Ageísmo é o preconceito contra pessoas de idade. Então é um termo que vai aumentar o vocabulário aí da sua redação, vai fortalecer, né, os seus argumentos, e aí já fica a dica. Vamos para o próximo tema? Próximo tema: desafios no combate à ansiedade na sociedade contemporânea. Esse é um tema fácil. Se caísse esse tema, dava para poder desenvolver vários argumentos, mas o importante é a gente focar para não fugir ao tema. A gente pode começar na introdução afirmando que a ansiedade está presente demais entre os brasileiros na atualidade. E também a gente pode citar um dado para abrir essa redação, que de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então a gente já pode citar esse dado na introdução, vai ficar muito boa a redação. E de argumentos, é sugestão, né, apenas. Vocês podem falar sobre a instabilidade do nosso país na questão financeira, porque tem muita corrupção, muita desigualdade econômica, e essa instabilidade, né, essa incerteza, essa insegurança causa ansiedade nos brasileiros, principalmente nos adultos. E a gente também pode citar como um segundo argumento para um parágrafo posterior que tem muitas pessoas que resistem a tomar medicações para a ansiedade. Muitos têm preconceito, não querem tratar ou não levam a sério. E a questão da ansiedade pode abrir caminho para outras doenças, né? Pode atacar aí o lado mental, e isso é muito perigoso, né? Muitas pessoas estão resistindo aí a esses tratamentos. A gente pode usar essas duas sugestões como argumentos. Agora a gente vai para o nosso próximo tema, e eu já vou pedir a você que, se você estiver gostando aí das nossas dicas, já deixa aquele like aí e se inscreva no nosso canal. E se você achar que esse vídeo foi interessante, faremos a continuação com outros temas. Quem sabe a gente não acerta, né? O tema aí do Enem 2024. Agora a gente vai para o nosso próximo tema, que é este: cibercondria, a doença da era digital. Vocês já ouviram falar em cibercondria, a doença da era digital? O que é isso? Eu até acho interessante que no primeiro parágrafo vocês comecem com um conceito, para vocês mostrarem que vocês sabem o que é uma cibercondria e para também esclarecer o leitor. Cibercondria é quando você acha que você está doente, que você tem alguma coisa, você consulta na internet as possibilidades, o que você pode ter, para você se automedicar. Então, são consultas que você faz de forma online para você se diagnosticar, muitas vezes para poupar um dinheiro de ir ao médico, ou porque você não gosta de médico. Então você pode começar o seu primeiro parágrafo afirmando que a cibercondria é a busca de informações sobre doenças por meio da internet para você se autodiagnosticar. E o que a gente pode usar sobre argumentos para a cibercondria? Primeiro, a gente vai falar sobre o aumento dessas buscas virtuais. A gente pode falar que as causas, por que aumentam essas buscas? É uma maior comodidade, é uma maior, economia de dinheiro, é mais prático e rápido para muitas pessoas, o que é um erro. Então a gente já pode abrir o nosso desenvolvimento com as causas. E no outro parágrafo do desenvolvimento, podemos dizer sobre as consequências negativas para a saúde, porque a automedicação nem sempre é boa. Se você toma um remédio errado, ele pode complicar a sua doença em vez de melhorar.
Aí você acostuma com aquilo, deixa de ir no médico e deixa de ter um diagnóstico adequado. Então, a gente pode trabalhar esse tema com a questão de causa e consequência. Agora vamos para outro tema: caminhos para prevenir o suicídio entre os jovens brasileiros. Esse tema é um tema assim, né, bem delicado, que a gente tem que saber escrever de forma bem precisa. Eu aconselho vocês a iniciarem a redação afirmando sobre o aumento do número de suicídios que ocorrem no Brasil. Então a gente vai começar apenas colocando o tema, mostrando que cresceu o número de suicídios e que isso é um problema e precisa ser resolvido, né? Todo ser humano tem direito à vida e às vezes precisa de ajuda. Agora, 2 argumentos que a gente pode usar são os seguintes. Primeiro, a gente pode falar na tal da ditadura da felicidade. Ou seja, a imposição de você ser feliz é muito grande. Então, quando alguém desenvolve um certo problema emocional, psicológico, então as pessoas são tratadas com a medicação adequada, são encaminhadas ao médico e às vezes há pouco diálogo, a pessoa repele os sentimentos, ela não conversa sobre aquilo, ela fica se sentindo assim pressionada, com muita cobrança. Então essa questão da ditadura da felicidade, ou seja, você pressiona a pessoa, você cobra da pessoa, aí é uma questão que a gente pode usar de argumento. E como um segundo argumento, podemos incluir na nossa redação sobre as instituições educacionais. Muitas delas não oferecem um suporte psicológico aos jovens. Então esse assunto ele é tratado com descaso. Às vezes a pessoa bem novinha já tem aquela predisposição ao suicídio e vai ficando um pouquinho mais madura, vamos dizer assim, e vai desenvolvendo aquilo. Então, a escola, ela tem que dar aquele apoio nessa questão também, até mesmo porque nem sempre a família pode perceber. Então, a gente pode julgar esses argumentos e é um tema fácil para você fazer uma conclusão com uma proposta de intervenção muito boa. Agora a gente já está finalizando, para não ficar muito cansativo, vamos finalizar aqui falando sobre o uso de agrotóxicos no Brasil e no mundo, porque a gente tem que diversificar muito o nosso tema, né? A gente tem que pegar temas de diversos setores. Com relação ao uso de agrotóxicos no Brasil, eu acho interessante vocês iniciarem essa redação falando sobre a Revolução Verde, que é uma alusão histórica. Aí você cita a Revolução Verde, já que ela modernizou muito as técnicas agrícolas, né? Trouxe aí a tecnologia para o campo e vai afirmar sobre os impactos negativos que o uso indiscriminado vai causar para o meio ambiente e para a saúde humana. Então a gente vai falar do perigo dos usos dos agrotóxicos, né? Não só para a natureza, mas também para o ser humano. Já começa afirmando isso aí. Agora, com relação aos argumentos, a gente vai falar primeiro sobre os perigos que eles causam para a saúde. Então a gente vai começar falando da interferência negativa, podendo levar a uma falência respiratória, pode levar a um câncer, porque ficam resíduos tóxicos nos alimentos. Então a gente já pode abrir o primeiro parágrafo do desenvolvimento com isso. E no segundo parágrafo do desenvolvimento, é interessante que a gente saliente que no Brasil alguns agroquímicos são liberados para serem usados nas lavouras, nas plantações. Só que esses mesmos produtos, eles são proibidos em outros países, em países da Europa e nos Estados Unidos. Por quê? Porque eles são nocivos. Só que se lá são nocivos,
por que aqui no Brasil eles são permitidos? Então a gente pode fazer assim um comparativo, né, para poder entrar aí um pouco com a questão do lucro que eles querem, que as pessoas querem obter, não todas, né? Com isso, muitos produtos estão impactando negativamente. Bom, pessoal, então, para a gente não prolongar, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado muito desses temas. Se vocês querem a parte 2 com outros temas que podem cair no Enem, pode deixar aqui no comentário. E eu desejo uma semana ótima de muitos estudos e se você está com medo, eu espero que já esteja ficando mais seguro. Você é capaz. Pode parar com essa ansiedade aí que vai dar tudo certo, tá bom? Então, aquele abraço para vocês. Fiquem com Deus.